gente tem um momento agora, assim, que é uma valorização da experiência no lugar das crenças, dos conhecimentos. Ok, maravilha. A experiência é chegar mais perto de uma descoberta, talvez, do que as ideias. Uhum. No entanto, a gente precisa fazer uma crítica da experiência. O que é a experiência e quem a experimenta? Se eu olhar para isso, se torna um caçador de experiências diferentes Uhum. apenas. Então, a questão é que é o eu que experiencia? Que é o eu? Existe um eu que experiencia? Então, existe um eu que tem experiências? Que é esse eu que tem a experiência? Ele próprio se preserva, é autoilusão, um velho eu condicionado, cheio de inquietações e de insatisfações e de condicionamentos mesmo. É esse eu que está se nutrindo, buscando experiências que lhe tragam uma sensação de existência, para sair daquela mesmice no qual se encontra. E se encontra numa mesmice porque é sempre o mesmo que olha e sempre torna tudo o mesmo, quando a vida é sempre Uhum. diferença. É sempre um fluxo da diferença, nada é igual, nem aquele que olha, nem aquilo que é visto. Porque não há aquele que Uhum. olha, e aquilo que é visto Sim. é a criatividade divina constantemente acontecendo. Portanto, todo tempo é diferente, em Uhum. todos os Uhum. níveis. E quando Sim. desaparece esse sentido, é que surge um olhar que se expressa na diferença, que se expressa na ação, que se expressa na criatividade, que nem pretende ser criativo, simplesmente é o modo de ser da vida. A vida é Uhum. intrinsecamente criativa, e é por fluxo. E é ir além das experiências, né? Além, muito além das experiências, com Digamos assim, certeza. a gente pode dizer assim, é uma percepção de que experiência diz respeito ao, ainda a uma dualidade do experimentador e do experimentado, do pensador e do pensamento. E a questão Uhum. toda é que é esse eu que experimenta, que é esse eu que busca, que é esse eu que se alimenta com o buscar e se torna aqui o buscador. O buscador é a sustentação de um eu que busca. E busca o Uhum. quê? Na verdade, ele busca garantir a sua continuidade. Ele busca alimentar-se, né? Uhum. De experiências para ter o sentido de existência. Quando ele olha para si mesmo e pergunta, quem sou eu? Que é? Existe um eu mesmo aí? Vamos olhar de perto, vamos pegar uma lupa e vamos ver. O que tem aí? De que é feito? Qual Uhum. a matéria-prima disso que eu penso ser? Isto é um convite meditativo, né? Se relaxar um momento, ou qualquer momento, mesmo caminhando, fazendo qualquer coisa, mas no momento que você também não está fazendo nada, você se olhar e perguntar, que é esse eu que pensa? Tem algo aí que pensa? Que é esse pensador aqui, né? Uhum. Que é isso? De que é feito? Qual a matéria-prima disso? Aí, você, olhando bem de perto, poderá, cada um vai precisar fazer, mas poderá ver Uhum. que são memórias, são experiências, são conhecimentos, é um registro do passado. Isso que está Uhum. olhando. E está olhando para quê? Para o fenômeno da vida e está vendo o quê? Está vendo aquilo que ele próprio constrói ao ver. Está Uhum. vendo o passado. Então, o passado que, que estrutura esse pensador, esse passado, ele está olhando para o movimento, ou da mente, ou das emoções, ou dos fenômenos, ele está olhando também para o passado. Porque o fenômeno da vida, mesmo sendo sempre novo, sendo visto através dessas lentes, ele se torna um reflexo do passado e ganha o sentido que o passado lhe atribui. Então, o Uhum. passado olhando para o passado. Então, a pergunta é: existe diferença? Existe um pensador diferente dos pensamentos? Os pensamentos Uhum. são reações, são reflexos do passado, da memória. A memória interpreta cada momento, é chamada à cena em forma de pensamento, interpretando os estímulos que chegam. Então, o pensamento é uma reação, um reflexo, uma interpretação que responde a estímulos. Então, é passado em movimento. E aquele que olha é feito de quê? Também de Uhum. passado. É o passado olhando para o passado. Então, existe diferença aí? Ou não há? Não há pensador e pensamentos separados? Só há o olhar. Uhum. Quando há constatação de que aquele que pensa e que olha e o próprio pensamento, ambos são um fluxo
de memórias, ambos são o passado, então não há mais diferença. Não há Uhum. mais pensador e pensamentos separados. Não há Uhum. dualidade. Não há dois. A desconstrução dessa noção de dois, pensador e pensamentos, a constatação real de que não há dois, abre uma vastidão, um silêncio, uma abertura para além do pensamento e do pensador, para além da mente, que se divide entre pensador e pensamentos. Isto é algo a ser constatado diretamente em cada humano, se dando conta que é esse eu que pensa. Isso é meditação. O que é esse eu que Uhum. pensa? Feito de quê? Memórias. O que é isso que tá vindo com o pensamento? Também memória. Então, existe dois aí ou é um só? Não há dois. É passado em Uhum. movimento. É memória em movimento. Não há nada fixo. Não há nada separado. É Uhum. como um bloco de gelo que se derreteu. Ele é água, Uhum. só água. Aí, se isso ocorrer em cada um, diretamente, não como uma teoria, mas como uma constatação, não se dar conta, Uhum. não há como sobreviver à ilusão de um eu separado. Então, isso cria uma abertura de consciência, isso cria uma vastidão sem beiras, Uhum. que é intrinsecamente clara e intrinsecamente luminosa, Uhum. na qual o humano pode viver em paz, relaxadamente, porque ele é a partir de si mesmo. Uhum. Ele não está Maravilha. buscando se garantir, ele só é. Sim. Relaxadamente ele é. Uhum. Ele vive, interage no mundo. Então, meditação é uma convocação, um convite a se dar conta daquilo que se é para além do que se pensa. E um detalhe interessante, né, no nosso tempo, a Uhum. impermanência que constitui esse fluxo, né, do passado em movimento, essa impermanência toda, esse dinamismo ininterrupto, isso está, a impermanência, esse dinamismo está acelerado no nosso tempo. A frequência vibracional planetária aumentou. Isso é uma conversa um pouco Uhum. estranha, digamos, no terreno do acredite se quiser, mas acontece que há uma aceleração da frequência vibracional planetária. Então, isso significa o quê? Que a impermanência está acelerada. Uhum. Isso inviabiliza a sustentação da ilusão da permanência, inclusive no que se pensa ser. Isso está gerando uma desconstrução do sentido de si, mesmo sem praticar meditação. O planeta Uhum. Terra está nisso. A frequência planetária está nisso. Então, ela está dissipando as cristalizações, o que estava excessivamente estabilizado, tudo está sendo desconstruído e varrido. Uhum. E movido de uma maneira, numa intensidade muito maior do que antes. Então, a evidência de que a impermanência, ela desconstrói a noção de um ponto fixo, a evidência da inexistência desse ponto fixo, esse fluxo cada vez maior, inclusive no que se pensa, crenças, ideias prontas, comportamentos estereotipados, inclusive no sentido de si, no que se pensava ser. Está havendo uma Uhum. desconstrução do que se pensava ser. Tanto do que se pensava que a vida era, quanto do Uhum. que se pensava sobre um suposto si mesmo, sobre a identidade. Então, está sendo uma desconstrução do sentido de si pela frequência planetária ampliada e veloz. Gente, Uhum. isso gera crise existencial, gera distúrbios psicológicos, gera crises nas relações, nas interações sociais, entre os humanos em todos os níveis, coletivamente, Uhum. nas relações mais próximas, e dentro, porque aquilo que você pensava, você não sustenta mais. Uhum. E não vai se sustentar. Excelente. Isso é uma conspiração, digamos, cósmica para que o humano reconheça o que ele é. Gente, Uhum. isto é o fim do mundo, entendeu? É o fim do mundo que você pensava tanto sobre você e sobre a vida, né?
E essas Exatamente. práticas meditativas, elas estão aí para acelerar o fim do mundo. Ao contrário Uhum. da visão do nosso amigo filósofo indígena, né, que é maravilhosa, de que é preciso adiar o fim do mundo, nessa outra perspectiva, nós queremos acelerar o fim do mundo. Porque o fim do mundo é o fim de um paradigma, de um modo de olhar para a vida. É o fim daquilo que você pensa que é e do que você pensa que a vida é. É a Uhum. Uhum. desconstrução dessa vigência conceitual, de valores, de respostas já estabelecidas. É toda uma vigência de mundo que está sendo desconstruída. Uhum. Isso é o fim do mundo. E o fim do mundo é o Apocalipse. E o Apocalipse é o quê? É a revelação. O Apocalipse é a Uhum. revelação. O sentido do Apocalipse é revelação. Revelação do quê? Do que já estava aí o tempo todo. O Uhum. que já é. É aparecimento do que já é. E o que já é desde sempre? É essa presença temporal, essa instância do incondicionado, da causa de si mesmo, Uhum. essa fonte criativa, infinitamente criativa e presente, essa Uhum. instância, portanto, do sagrado, do divino, como se queira chamar, ela sempre está Uhum. aí. Desde antes, Maravilha. agora e sempre. Então, a Sim. desconstrução dos véus que constituem um velho mundo é fundamental para que apareça o que sempre esteve aí. Que não é novo, Uhum. é atemporal. Habilidade humana agora. Sim. Agora, é trabalhoso porque é uma desconstrução de uma estrutura estabelecida, Uhum. psicológica, social, política, todos os níveis do planeta Terra. O ser Uhum. humano está sendo chacoalhado em todos os níveis.